Sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso Nacional de Entomologia Online. Eu sou a professora Samirame Silva, da Universidade Estadual da Paraíba, e hoje estarei aqui proferindo para vocês a palestra intitulada Manejo Agroecológico de Pragas e Doenças. Eu sou formada em agroecologia, aqui pelo Instituto Federal da Paraíba, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Campina Grande, assim como o pós-doutorado. Atualmente, estou como professora no campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca, aqui na Paraíba. Gostaria de agradecer ao convite, feito pela comissão organizadora do evento, esse evento que é de extrema importância, para a nossa área. Quem está, dentro das ciências agrárias, nos cursos de agronomia, na pós-graduação, exemplo da pós-graduação em entomologia agrícola, nós sempre estamos discutindo os impactos, dos agrotóxicos, não somente no meio ambiente, mas também em relação à saúde humana. Vários estudos desenvolvidos pelas universidades, pelos centros de pesquisa, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, já trazem a relação, que existe entre algumas doenças e o uso, de agrotóxicos, o uso indiscriminado dessas substâncias sintéticas. Então, problemas de saúde como leucemia, mal de Parkinson, doenças do sistema nervoso central, alguns tipos de câncer, até autismo, já tem estudos internacionais que mostram a relação, a exposição, aquelas crianças ou aquelas mães, que durante a gestação elas estavam expostas a esse tipo de produto, existe uma associação, uma relação da exposição aos agrotóxicos com o autismo e com outras doenças. E nós sabemos que na agricultura convencional, o que prevalece, ainda hoje, é o manejo de pragas, o manejo de doenças feito aí a partir do uso de agrotóxicos, que são substâncias sintéticas que têm várias classificações, tem várias indicações de uso, mas que nem sempre é feito aí, é utilizado da forma adequada, Nem sempre nós temos um professor que nos auxilia, um técnico, que esteja ali auxiliando os produtores e orientando, como deve ser feito o uso, desse tipo de produto. Então, para quem trabalha, com agricultura sustentável, para quem trabalha, com agricultura de base agroecológica, nós adotamos outras estratégias para fazer tanto o controle de praga quanto o controle de doenças. Por quê? Ao longo dos anos, não somente a planta precisou, ser modificada para se adaptar, em diferentes ambientes, mas o inseto também. Então, ao longo do tempo, a gente observa a coevolução da relação inseto-planta. E a planta, ela naturalmente, ela tem seu mecanismo de defesa, Então, ela produz substâncias, metabólitos, que nós chamamos de metabólitos secundários, que são utilizados como uma estratégia para a sobrevivência dessas plantas em diferentes ambientes e como uma estratégia também contra o ataque de pragas e também de micro-organismos. Então, a planta ela tem mecanismos de proteção, ou barreiras de proteção física, como, por exemplo, a cutina, as suberinas, as ceras, o pelo que algumas plantas elas possuem é uma estratégia também, uma barreira, tá certo, de proteção contra o ataque de insetos. Ao mesmo tempo, ela produz substâncias, daí a proteção química. Então, essas substâncias que são utilizadas pela planta como um mecanismo de defesa contra o ataque de micro-organismos, de insetos,
também é possível, né, ser utilizados por nós, seres humanos. Por isso que a gente tem o desenvolvimento aí de diversos produtos, né, a partir de plantas, que a gente utiliza aí também no controle, né, tanto de pragas quanto de doenças. Está aqui um exemplo, né, da pilosidade que a gente observa na superfície de algumas plantas, como, por exemplo, da cultura da soja, né? Então, na casca, né, na vagem da soja, vocês vão observar nesses pelos. Então, isso dificulta, né, que a lagarta ela consiga danificar, né, essa estrutura aí da planta. Então, é um mecanismo de defesa que a própria planta tem. As substâncias, né, as substâncias químicas, esses metabólitos secundários, eles também são responsáveis pelo odor, né, pelo cheiro, é, pela cor, né, das plantas. Esse odor e essa cor, ela também tem ação repelente, né, repelente aí contra insetos. Um exemplo disso é o repolho roxo, né? Então, através desses metabólitos, né, dos pigmentos naturais, através da liberação de substâncias, né, presentes aí nessas plantas, a gente também consegue, elas também utilizam isso como um mecanismo de defesa, isso naturalmente. Então, a planta, né, ela tem essa estratégia. E dentro da agroecologia, dentro do manejo agroecológico, a gente utiliza, né, dessas estratégias, incluindo, né, o controle preventivo, né? Então, antes mesmo da gente adotar algum método de controle, né, mesmo que seja o controle natural, nós trabalhamos inicialmente com o controle preventivo. Então, se eu estou trabalhando com determinada cultura, eu preciso inicialmente identificar quem são as principais pragas e doenças da minha cultura ou das minhas culturas, né? Quais são os danos que essas pragas e essas doenças elas podem causar. Se eu vou instalar, né, a minha área de produção, se eu estiver trabalhando com mudas ou se eu estiver trabalhando com sementes, eu preciso adquirir sementes que tenham elevada pureza, que eu tenha certeza da sua qualidade, né, da sua procedência. Do mesmo jeito, as mudas, né, adquirir de viveiros registrados, né, junto ao Ministério da Agricultura, né, que tenham aí a certificação, porque eu vou ter a garantia do material genético que eu estou adquirindo. Porque, caso contrário, eu posso estar levando contaminação para a minha área de produção. As próprias máquinas, os implementos, né, que eu utilizo, por exemplo, para preparo de solo. A gente, né, nós sabemos que no preparo de solo, né, você contrata o tratorista, né, você vai pagar por hora, né, trabalhar. Então, esse trator que fez, né, que foi utilizado aí para preparar o seu solo, é o mesmo que vai para a área vizinha, que já vem de uma outra área, e nem sempre a gente faz essa limpeza, ou até mesmo dentro da mesma área, o produtor, ele normalmente ele não faz essa limpeza. Só que essa limpeza é importante, porque eu posso estar levando insetos, eu posso estar levando doenças que estão ali, né, em restos vegetais, que está no próprio solo, né? Eu posso estar levando isso para minha área. Se eu utilizo a adubação, né, adubação orgânica por meio do uso de esterco, eu também preciso ter a certeza, né, e a garantia da procedência desse material, de que ele está livre, né, de larvas, de insetos ou de propágulos, né? Eu tenho que ter essas informações. Aqui são algumas medidas, né, dentro do controle preventivo que vão me ajudar, tá certo? E vão ajudar a minha cultura, se, né, vier a sofrer algum tipo de ataque de pragas e doenças, será um ataque mínimo que não vai gerar um dano econômico. Temos também o controle cultural, né? Uma outra estratégia, né, dentro do manejo agroecológico de pragas e doenças que nós devemos e que nós podemos estar utilizando. Material de propagação, né, que seja um material sadio, né? Vai trabalhar com cultura,
né? Quais são as cultivares que a gente tem hoje disponível, que são resistentes, que são tolerantes a pragas e doenças? Porque as pesquisas, né? Nós estamos na universidade fazendo exatamente essas pesquisas, né? Trabalhando para o desenvolvimento daquelas cultivares que sejam tolerantes, né? Que sejam resistentes aí a pragas e doenças. Fiz a minha limpeza, terminei a minha colheita, eu faço a remoção, né, daqueles restos culturais. Se houve incidência, então, de pragas ou de doenças, eu devo fazer a remoção e a destruição desse material. Um outro ponto interessante, né, que a gente precisa ter atenção é em relação ao controle da adubação e da irrigação. A água em excesso, né, favorece o desenvolvimento de micro-organismos, principalmente de fungos, né, que podem causar aí doenças fúngicas, né, na minha cultura. Adubação em excesso também, né, a gente precisa lembrar da teoria da trofobiose. Então, é importante que você faça a análise de solo, né, para você avaliar o estado atual, tá certo, do teu solo, da tua área, para você repor apenas aquilo que realmente é necessário para que você não faça uma adubação em excesso e assim você disponibilize alimento para os insetos, né, e também para os micro-organismos. Práticas como a poda, a cobertura morta, né, são práticas importantes dentro do manejo cultural, assim como a rotação de culturas, a adubação verde, né, que é uma outra prática extremamente importante dentro da agricultura de base agroecológica. E essas são estratégias que não são utilizadas apenas na agricultura ecológica, mas a própria agricultura convencional, ela também faz uso, né, de algumas dessas estratégias, e o ideal é que, de fato, isso seja utilizado. As plantas repelentes, né, que nós conhecemos como plantas aromáticas, né, como as plantas medicinais, a exemplo de coentro, a exemplo do alho, hortelã, citronela, são plantas aromáticas, né, que contêm óleos essenciais, né, que têm um cheiro, um aroma característico, e assim como esse cheiro ele pode ser atrativo, ele também pode ser repelente. É por isso que nós utilizamos essas espécies nos nossos cultivos, né, nas nossas áreas de bordaduras, para que essa ação provoque a repelência de insetos, né, que poderiam aparecer ali e atacar a sua cultura. Uma outra, né, estratégia é que o produtor ele deixe uma faixa, né, uma área de vegetação nativa ou de vegetação plantada ali no entorno, né, da sua área de produção. Porque essa área, né, de vegetação que fica no entorno do seu cultivo vai servir de abrigo para esses insetos, né? Seja os insetos benéficos ou aqueles insetos que poderão aí atacar a sua cultura, tá certo? Porque se eu tenho a minha área de produção e no entorno dela eu não tenho nenhuma vegetação, e se tem a ocorrência de pragas, essas pragas elas vão para a minha área de produção, porque elas não têm um outro espaço, né? Não tem um outro local para ir. Então, esse espaço é importante tanto para os inimigos naturais, né, que são aqueles insetos benéficos, que naturalmente eles fazem, né, o controle de outros insetos, como também para aquelas pragas, né, o que a gente chama de praga, que poderia, né, causar aí um dano econômico. Temos também as estratégias, né, do controle físico, do controle mecânico. Para pequenas propriedades, dependendo, né, do nível, né, populacional do inseto, da praga, eu posso fazer manualmente, né, a catação ou a apanha, né, desses insetos. Se eu tenho áreas, né, áreas maiores, eu posso fazer isso pelo controle de temperatura, de umidade, de luminosidade. Eu posso fazer uso de armadilhas. Hoje a gente tem no mercado diversos tipos de armadilha para as diferentes culturas que são exploradas hoje comercialmente dentro do nosso país. Então,
áreas pequenas, áreas maiores, a gente tem também estratégias, tá certo, para serem utilizadas. Armadilhas adesivas, por exemplo, né, eu posso confeccionar, se eu não quiser gastar, mas eu também posso fazer aquisição. Hoje você compra até pela internet. Tem várias lojas, né, sites online que fazem, né, essa comercialização. E várias lojas, né, de produto do campo, né, produtos agropecuários também fazem essa comercialização. Coloquei aqui alguns exemplos, né, de armadilhas que podem ser utilizadas, né? Nós temos aquela que eu preciso, né, estar presente ali, precisa de um operador. O exemplo, né, 3 exemplos, é a rede de varredura, né, essa que a gente está vendo aí na imagem, o pano de amostragem, isso é importante porque a amostragem, né, quando a gente trabalha manejo integrado de pragas, não se faz manejo integrado de pragas se você não faz monitoramento e amostragem, né? Isso é extremamente necessário. Uma outra, né, tipo de armadilha é aquela que se utiliza o aspirador de tubo. E nós temos aquelas armadilhas que eu posso instalar, né, na minha área de produção e que eu não preciso instalar para operar. Eu faço a montagem, né, e deixo a minha armadilha lá, porque ela é do tipo que usa um atraente. A adesiva é um exemplo. A com o feromônio é um outro exemplo, né? O feromônio hoje você compra ele sintético, né? Tem aí no comércio também para comercializar. Temos o frasco caça-mosca, você pode preparar em casa, né, com uso até de garrafa PET, né? Você pode adquirir também. Nós temos isca, né? Nós temos bandeja com água, né? A armadilha luminosa. Então, assim, são vários tipos de armadilha, tá certo? Que podem ser utilizadas aí não só no monitoramento, né, na amostragem, mas também para ser feito o controle de insetos. Aqui o exemplo, né, do frasco caça-mosca, mosca, onde você utiliza uma garrafa PET de 2 litros, que é um material que normalmente, após o líquido ser ingerido, né, o refrigerante, o suco, você vai descartar. Então, você pode fazer esse aproveitamento. Pequenas áreas, né, você pode fazer isso. Para áreas maiores, a gente vai ver, né, quais são as estratégias que a gente tem hoje disponíveis. Uma outra prática, né, que nós podemos utilizar, principalmente na fruticultura, é o ensacamento. Então, culturas como a bananeira, por exemplo, eu uso esse material, esses sacos, né, que são apropriados, que vendem também no comércio. Eles funcionam como uma barreira, não só para o ataque das pragas, mas também como uma barreira que evita o contato direto do agrotóxico, né, por exemplo, para quem vai utilizar, ou um outro tipo de produto, né, para que ele não entre em contato direto com os frutos, tá certo? Então, é uma estratégia que pode ser utilizada tanto para evitar, né, o ataque, tá certo, de insetos, mas que na agricultura convencional, né, se utiliza também como uma forma de proteger, né, ali os frutos do contato direto durante a aplicação dos agrotóxicos. Mas eu tenho, né, talvez essas estratégias, né, algumas pessoas achem, isso se enquadra mais para pequenas propriedades, mas e se eu tiver, né, propriedades maiores, acima de 100 até 1.000 hectares, como é que eu posso fazer esse controle? Hoje, não só hoje, né, mas há muito tempo, mas agora a gente tem, né, trabalhos mais intensivos, né, em cima desse método de controle, que é o uso de agentes de controle biológico, né? O controle biológico é uma das estratégias que nós utilizamos dentro do manejo agroecológico de pragas e doenças. Por que que a gente tem utilizado, né, tem procurado utilizar o controle biológico? Porque se a gente for comparar, né, os casos de resistência, não só de pragas, né, mas de doenças também, a gente observa um aumento, né? Então, as pragas e doenças, elas estão resistentes em relação
ao uso, né, dos defensivos químicos, né, dos agrotóxicos. Além disso, o tempo para você produzir, para você liberar no mercado um agrotóxico demora muito tempo e gera um custo muito alto. E hoje nós já temos um esgotamento, tá certo, de novas moléculas, que são aquelas utilizadas pela indústria para produzir os agrotóxicos, né? E o tempo, né, como eu falei, se leva em média 10 anos, né, para você poder lançar, né, no mercado aí um produto químico, né, um produto novo. Além disso, nós consumidores, nós estamos mais exigentes em relação àquilo que nós consumimos. Nós queremos produtos de qualidade, nós queremos alimentos saudáveis, obtidos em sistemas de produção que respeitem o meio ambiente e que respeite a saúde humana, né, a saúde dos consumidores. Então, por meio dessas exigências, é que se tem utilizado, né, cada vez mais o uso do controle biológico. Então, para quem vai trabalhar, né, com pesquisa, para quem trabalha com pesquisa nessa área, a gente observa que o custo, né, em média, com a pesquisa, né, até o lançamento de um novo agrotóxico, demora em média 9, 10 anos. O custo, né, hoje é em média de 250 milhões de dólares. Se você parte, né, para a produção de um biodefensivo, né, de um defensivo natural, é 10% desse valor. Então, as vantagens, elas são inúmeras. Além disso, né, não temos a toxidez, né, para a saúde humana, como nós observamos para os agrotóxicos, né? Por isso que a gente tem tantos casos, né, de doenças e de mortes, inclusive o Nordeste, né, né, das regiões que a gente registra, né, muitos casos de mortes, né, pelo uso de agrotóxico, né, em envenenamento, né, ingestão acidental ou intencional, né, a exposição, né, a esses produtos. Estados, né, como Pernambuco, né, um dos principais, Bahia também. Uma outra vantagem que nós temos, a redução, né, também do risco, não só para o ser humano, mas também para o meio ambiente, né, se diminui também a exposição aos produtos tóxicos, né, como os agrotóxicos. Não existe eliminação, né, não existe a exterminação dos inimigos naturais, né, aqueles insetos benéficos, né, que vão fazer o controle naturalmente de outros insetos, porque quando eu utilizo um agrotóxico, né, se for um inseticida, a maioria desses produtos, eles são não seletivos, né? Quando o produto ele é não seletivo, ele não vai eliminar, ele não vai matar somente aquela praga que eu quero. Todos os insetos, né, incluindo os inimigos naturais que estejam ali naquela área, eles também serão exterminados. Então, a proposta, né, que nós temos hoje dentro do controle biológico é fazer esse controle, esse combate, utilizando a própria natureza. Que a natureza dispõe, que nós, né, seres humanos, pesquisadores, produtores, professores, estudantes, que a gente possa estar fazendo isso através da própria natureza, utilizando os predadores, os parasitoides, utilizando insetos, micro-organismos que estão presentes aí, né, no meio. Então, a proposta, né, do controle biológico é exatamente essa, né, de você fazer o controle de forma natural. Então, nos últimos anos, a gente tem visto aí um crescimento do mercado, né, de produtos biológicos. Houve um aumento aí de mais de 70%, né, aqui no nosso país. Isso tende a avançar cada vez mais, tendo em vista que nós somos um país riquíssimo em biodiversidade, então nós temos matéria-prima, né, para essa produção, nós temos os insumos, os bioinsumos, né, necessários para isso, que a gente precisa de mais pesquisas, de mais recurso financeiro para poder investir. Exatamente, né, porque para você ter um crescimento, né, em relação ao consumo, ao uso, né, desses produtos biológicos, eu preciso ter
à disposição, né, dos produtores esses produtos, né, para que de fato eles sejam utilizados. Hoje a gente tem vários produtos biológicos, né, à base de micro-organismos, né, à base de parasitoides, né, de micro-organismos nós temos bacilos, né, obtidos aí a partir de bactérias, nós temos aqueles obtidos a partir de fungos, né, nós temos parasitoides. Então, a Associação Brasileira, né, das Empresas de Controle Biológico traz, né, essas informações. Aqui nesse site, né, no Agrofit, vocês podem fazer uma consulta e ver, né, quais são os produtos de controle biológico, né, os agentes de controle biológico que estão hoje registrados pelo Ministério da Agricultura e estão aptos, né, para serem utilizados aí na agricultura. Tem um exemplo, né, do uso, né, do controle biológico, né, para culturas como soja, café, cana-de-açúcar. Hoje, né, a aplicação desses produtos já é feita, né, em mais de 100 milhões de hectares. A soja, a cana-de-açúcar e o café são as principais culturas, né, onde a gente tem a maior área tratada e o maior uso, né, consumo desse tipo de produto, né, soja e café, né, o uso chega aí a 20%, 45% para a cultura da cana-de-açúcar, isso nas suas principais regiões produtoras. Quando se faz a pesquisa de satisfação dos produtores, né, que adotam aí o controle biológico e observando, né, se eles vão fazer uso na próxima safra, a gente observa que 98% daqueles produtores que fizeram uso, né, dos produtos biológicos nas safras de 2017, 2018, né, todos eles afirmaram que vão, né, que utilizaram, né, esses produtos, esses agentes biológicos novamente, né, nas safras seguintes dos anos de 2018 e de 2019. Então, como é que funciona, né, o controle biológico? No controle biológico, eu estou fazendo uso, né, eu utilizo um ser vivo para controlar, para regular a população de um outro ser vivo. Eu faço isso por meio dos predadores, né, que são aqueles tipos de insetos, né, os insetos benéficos, que precisam se alimentar de várias presas para poder se desenvolver. Normalmente, eles são maiores que as presas. Um grande exemplo de predador que nós temos aí na agricultura é a joaninha, né? Extremamente eficaz. Nós temos também os parasitoides, tá certo? Normalmente, né, são as vespas, são as moscas, né? Elas matam o hospedeiro, né? Aí no final do ciclo, né? E geralmente é menor, né, do que esses hospedeiros. E nós temos aí vários produtos que são formulados, né, que são produzidos aí a partir de fungos, de bactérias, de vírus, e esses micro-organismos, eles agem, tá certo, causando doenças nos insetos. Né? Como é que eu faço o controle biológico utilizando uma bactéria, utilizando um vírus? Eu faço uso, né, desse tipo de produto, porque esses micro-organismos, eles vão atrasar, né, o desenvolvimento daquele inseto, eles vão liberar toxinas, né, ali no intestino, né, daquele inseto, que ou vai retardar, né, o desenvolvimento do inseto, ou então vai matar. Então, eles agem causando uma doença. Os agentes, né, de controle biológico, eles são classificados como macro-organismos, micro-organismos, nós temos também os bioquímicos e os semioquímicos, né? Esses são as classificações aí que nós temos. E aonde, né, são produzidos esses agentes biológicos?
Hoje nós já temos algumas empresas, né, que trabalham no país. Nós temos as biofábricas, que produzem, né, em larga escala, que fazem a comercialização, né, para esse tipo de agente, né, para ser utilizado aí no campo. E o objetivo é conseguir controlar as pragas, né, as pragas agrícolas, em uma velocidade, né, que não permita aí atingir níveis, né, significativos de dano econômico. Então, os macro-organismos, eles são os predadores, né, são os parasitoides, né, insetos, os ácaros, os nematóides, né? Então, quando se faz o uso desse tipo de agente, nós fazemos a liberação, né, liberações massais aí no campo, né? Um exemplo aqui é a Copésia flavips, que é uma vespa, né, que é um parasitóide muito utilizado aí para o controle de lagartas, né, a lagarta da broca da cana de açúcar, né, uma cultura aí importante, né, para o nosso país. Nós temos uma outra vespa, né, a tricograma, ela, né, parasita, né, aí ovos de lagartas de várias culturas importantes para o nosso país, como a soja e o milho. Nós temos os micro-organismos, fungos, bactérias, né, os vírus, que eles infectam, né, os hospedeiros, e em seguida, né, provocam a sua morte. Uma das vantagens é que a maioria desses micro-organismos, eles atuam em diferentes estágios, né, de desenvolvimento dos insetos. Então, desde larva, pupa, adulto, né, eu consigo fazer esse controle. O ideal é que ainda na fase inicial, né, do inseto, eu já consiga entrar aí com o método de controle biológico. O fungo, né, exemplo de fungo aí, nós temos o Wolveria baciana, que tem ação, né, inseticida, muito utilizado aí na cultura do milho, da soja, né, para controle aí da mosca branca, né, da Bemisia tabaci, que é uma praga, né, de importância econômica aí para muitas culturas, como soja, algodão, né, que tem o hábito aí, né, de se alimentar de várias culturas. Nós temos um outro produto, né, formulado aí a partir de bactérias, né, também muito utilizada, né, dentro da agricultura de base agroecológica, que é o Bacillus thuringiensis, né? Então, essa bactéria, ela libera uma toxina, né? Então, ela libera uma toxina que rompe, né, com o intestino aí de insetos, né, principalmente de lagartas. Né? Existe uma diversidade de lagartas, né, que atacam aí culturas como soja, como milho, como algodão. Pode ser utilizada, né, também na agricultura convencional, em plantio transgênico. Essa é a BT, né, a Bacillus thuringiensis, é a BT, né, muito conhecida aí dentro da nossa área de agronomia, né, de ciências agrárias. Nós temos também um outro fungo que tem ação, né, fungicida, que é muito utilizada para controle de outros fungos e de outros nematóides, né, que estão aí presentes no solo, que é a tricoderma, né, raziano. Temos produto, né, exemplo desse que a gente vê aqui na imagem, que está disponível aí para uso. Nós temos o Boveril, né, que é um produto produzido, né, a partir da Bovéria baciana, que é um fungo de ocorrência mundial, né, muito utilizado aí para controle de mosca branca. Você faz duas aplicações, né, com intervalos de 7, 10 ou 21 dias, né, um produto em pó que você faz, né, a diluição e faz a aplicação aí dentro da sua área. Várias marcas comerciais, né, fazem a comercialização desse tipo de produto. Os macro, né, como eu havia falado, são os predadores, né? Os macrobiológicos são os predadores. Insetos, ácaros, né? As características, eles matam e consomem, né? Eles precisam consumir várias presas para poder completar o seu ciclo de vida, né? Tá aqui um exemplo. A joaninha é um exemplo, tá certo, de predador que existe na natureza, de uma importância extrema, né, no controle, principalmente de pulgões. Então, os predadores são aqueles insetos
que eles precisam se alimentar de muitos indivíduos para poder sobreviver, né, naquele ambiente. Então, eles matam, né, eles comem outros insetos, né, precisam fazer isso de forma muito voraz, né? Então, a joaninha ela é muito eficiente aí no controle biológico, né, como predador, principalmente para pulgões. Nós temos os parasitoides, né, as vespas, as moscas, eles têm uma alta especificidade, diferente dos predadores, né, que consomem várias presas, os parasitoides não, né? Aqui a gente tem o exemplo do tricograma, né, dessa vespa, que tem um tamanho muito pequenininho e que ela parasita, né, ovos aí de inúmeras espécies de pragas, né, principalmente de lagartas. E esse gênero, né, tricograma, tem sido muito utilizado no controle biológico de insetos, porque ela consegue atuar aí, fazer esse controle nas diferentes fases de desenvolvimento do inseto. Ovo, larva, pupa, adulto, tá certo? Ela pode parasitar nessas diferentes fases. E faz isso, né, em insetos que atacam aí culturas de importância agrícola. Aqui, né, a gente tem algumas imagens de biofábrica, aqueles espaços, né, que tem como principal objetivo a produção, né, desses agentes biológicos, né, dos agentes microbiológicos para controle de pragas e doenças. Hoje no Brasil a gente já tem mais de 80 empresas, né, que trabalham, incluindo aquelas que são multinacionais. Nesse site aqui, né, você consegue ver o mapa das biofábricas aqui no nosso país. A cada ano, né, a gente tem aí a liberação de novos produtos, né, de novos produtos de controle biológico. Em 2019, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, aprovou aí mais de 474 defensivos, né, que dentre eles, 40 eram produtos biológicos, né, produtos orgânicos, a exemplo, né, de uma base de alho, né, quando é assim, a base de uma planta, nós classificamos como um produto bioquímico, que é utilizado, né, no caso desse produto, ele é utilizado aí para o controle de nematóides, né, que podem aí atacar as raízes das culturas. Nós temos um macrobiológico produzido aí a partir de ácaro, né, para controle da Bemisia tabaci. Está aqui exemplo, né, desses produtos, tá certo? Que estão aí disponíveis, né, para aquisição no comércio. Os bioquímicos, né, são esses produtos que são sintetizados, né, pelas plantas, né, eles atuam, né, como estimulantes da defesa dessas plantas. Boa parte deles, né, tem ação inseticida, né, por isso que a gente utiliza como um defensivo natural. Exemplo disso é o óleo, né, o óleo, por exemplo, extraído aí da planta, né, que nós conhecemos como NIM, que tem ação inseticida, né, e que nós podemos estar utilizando. Hoje a gente já tem um produto comercial, né, onde você adquire, faz a diluição e faz a aplicação, né, na sua área de produção. Isso para controle de diversas pragas, pulgão, lagarta, mosca branca, ácaro, né, trips, vários tipos de pragas, né, para várias culturas importantes, café, milho, tomate, né, pode ser utilizado também, né, no controle de carrapato, de mosca do chifre, né, para os bovinos. Você pode utilizar tanto o extrato da folha quanto o óleo, né, exemplo do produto que eu mostrei. Nós temos também os defensivos naturais, né, obtidos, né, a partir das plantas, onde a gente produz as caldas, né, como a calda de pimenta do reino, de alho e sabão, que você pode estar produzindo aí para substituir, né, a calda de fumo, que você pode usar, né, para controle de pulgões, de cochonilhas, né, de pragas que normalmente atacam aí as nossas culturas, né, as nossas frutíferas, as nossas hortaliças, as nossas culturas anuais. Uma outra alternativa, né, que nós podemos fazer uso é da urina de vaca.
A urina, né, de vaca, ela tem duas funções básicas. Você pode utilizar como um fertilizante, você pode utilizar também para o controle de pragas, né? Foram feitas pesquisas, né? A empresa de pesquisa agropecuária do Rio de Janeiro fez trabalhos, né, junto a produtores rurais, e eles observaram, né, os resultados positivos, tá certo? Do uso da urina. Os biofertilizantes, né? A urina é um biofertilizante, mas eu também posso obter esse biofertilizante a partir de outros materiais. Então, o biofertilizante ele serve como um adubo, mas ele pode ser utilizado também para o controle de ácaros, de cochonilha, de pulgões, por exemplo, no cultivo aí de hortaliças e de frutíferas. Por quê? Ele tem um efeito muito positivo, né, nas culturas, porque aumenta o vigor, aumenta a tolerância dessas plantas ao ataque de insetos. Então, isso é muito benéfico. Então, assim, nós temos várias estratégias, né, esses são alguns exemplos, tá certo? Que nós podemos adotar e que nós adotamos dentro do manejo agroecológico de pragas e doenças. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, né, de estar aqui hoje com vocês. Dizer que vocês aproveitem, né, o evento, as palestras, os minicursos. Nós estamos aí à disposição de vocês, né, o nosso e-mail está aí. Parabenizar, né, pela organização do evento, né, sem dúvida, vem a somar muito, né, para o nosso conhecimento, para a nossa formação, né, dos nossos estudantes. Então, eu desejo a vocês um ótimo evento e agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouquinho, né, sobre essas estratégias de manejo agroecológico de pragas e doenças.